Pois é, a gente está agora aqui no estúdio com o Milton Campos, diretor de futebol do Remo, que vai conversar também um pouco agora sobre essa estreia do Remo com a gente e sobre outros assuntos internos, contratações e tudo mais, é o que o torcedor aqui tá louco para saber. Né, Milton? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, e aí, Milton. Obrigado. Jorge. Prazer estar de volta aqui com vocês, poder conversar com o nosso torcedor através da internet, através da audiência de vocês. Então, prazer sempre estar aqui, toda vez que necessitar a gente está à disposição. Obrigado, Milton. A gente agradece também a tua presença. Primeiro, falando um pouquinho só desse jogo, o Remo tem muitos desfalques, né? Eu estou aqui com uma listinha: Douglas Dias, que é o goleiro reserva, Geandro, Marcelo, além dos titulares Bruno Maia e Felipe Recife. O Givanildo ainda não quis adiantar a escalação. Mas qual é a expectativa da diretoria sobre essa estreia? É um jogo fora de casa, né, contra o Atlético, que é um time do Acre, que não tem tanta tradição, mas que o Remo já enfrentou entre os anos, quando estava na Série D. Como é que vocês estão vendo essa partida? O Givanildo tem um histórico de não inventar muito no futebol. E eu acho que hoje não vai ser diferente. Eu acho que o Bruno Maia saiu por lesão, o Martoni entra na posição do Bruno Maia, o Felipe já não jogou o último jogo, entrou o Fernandes. Eu acho que ele mantém essa escalação ali do Dudu, Fernandes e o Adenilson. E o ataque, aquela trinca que tem dado certo aí, que é o Felipe Marques, o Elielto e o Isaac pelo meio. Eu acho que não tem muito o que esperar de invenção do Givanildo. Acho que ele tem essa característica e deve manter isso aí. Milton, e já que tu citou o nome do Felipe Marques, uma pergunta que internautas aqui mandaram pra gente, o Jorge Salma também pode fazer essa pergunta, sobre a permanência dele ou não, né? Pois é, Milton, a gente conversou com o Milton há mais ou menos 2 semanas atrás e o Milton falou para nossa reportagem que qualquer tipo de possibilidade de saída do Felipe seria coberto pelo clube do Remo. Né? A gente depois voltou a tocar nesse assunto quando a gente teve informação de uma fonte do Globo Esporte que nos disse que o Felipe provavelmente assinaria contrato com Londrina agora, quando o Londrina estivesse visitando o Paysandu aqui pela Série B. Eu queria saber, Milton, exatamente qual é a situação? Assim, o Felipe fica, sai, qual é o cenário? Vamos pegar a história do início. O Felipe veio para jogar pelo Remo, é um atleta que a gente já conhecia lá do Sampaio, e a gente não trouxe só o Felipe, trouxe o Esquerdinha, trouxe o Isaac e trouxe também o Jefferson Recife, que não tem sido tão utilizado, mas eram 4 jogadores que a gente viu jogar no Sampaio e entendia que tinham condições. O único que houve uma cláusula que só poderia assinar até maio, que foi o que o clube dele permitiu, o Horizonte, foi o Felipe Marques. Todos os outros, o contrato vai até setembro. E a gente já sabia que o Felipe ia dar certo, pelo menos a gente esperava isso, porque foi um jogador, a gente tinha o jogo do Remo Sampaio, onde ele foi um jogador que tem sido no Remo, ele foi naquele jogo contra o Remo, e aquele jogo ficou marcado na nossa cabeça, e a gente apostava muito no Felipe, e graças a Deus deu certo. Então o contrato dele ia até maio, por quê? Porque se o Remo chegasse às finais da Copa Verde, ele estaria apto para jogar. Então era por isso que o contrato dele ia até maio. Então assim, hoje, qual é a situação do Felipe? Depois que o Felipe começou a ter boas atuações, o Felipe nos procurou falando de renovação. Fez algumas exigências e a diretoria de bate-pronto aceitou. A gente tem um pensamento que é melhor manter quem está aqui dando certo do que você ficar não querendo valorizar o atleta e acabar perdendo e você buscar 2, 3 e não conseguir. Dificuldade para repor. Às vezes você perde vamos supor números aqui, você perde um de 10 e depois está 3 de 7 e acaba que não rende o que o de 10 rendia. Então a gente aceitou a proposta do Felipe Marques, conversamos com o atleta, além da renovação dos valores do contrato, ele pediu que a gente desse um apartamento melhor para ele mora no local e queria um outro local, nós também aceitamos isso e conversamos com o empresário dele, ficou tudo acertado entre Remo, Felipe Marques e o empresário do Felipe. E com o Horizonte, nós conversamos com o Horizonte nos fez uma proposta de empréstimo pelo Felipe, nós aceitamos essa proposta. Mas envolvia dinheiro, Milton? Envolvia um valor em dinheiro e foi pedido pelo Horizonte, nós dissemos que não teria dificuldade, que a gente iria pagar, isso tudo por telefone. E quando foi na semana de fazer o pagamento, nós ligamos para o Horizonte pediu que nós esperássemos um pouco, que ele iria conversar com outro clube. E depois disso as negociações ficaram um pouco mais tensas e a gente está conversando ainda com o Horizonte. O Felipe pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe,
mas ele não pode assinar um contrato, porque ele tem contrato vigente com o Remo até 30 de maio. Já conversamos com o atleta disse que vai cumprir sem problema algum o contrato dele até o dia 30 de maio, e caso a gente consiga resolver com o Horizonte, ele tem todo o interesse de permanecer em Belém. Agora, deixou claro que é funcionário do Horizonte, se o Remo não se entender com o Horizonte negociar os direitos federativos dele, ele vai ter que se apresentar no clube que o Horizonte tratar. Então, é uma situação difícil para nós da diretoria, mas a gente ainda está buscando uma solução. Até mesmo se algum clube comprar os direitos do Felipe, a gente negocia, está tentando aí, se isso ocorrer, mostrar ao clube que a gente precisa do Felipe para o acesso, depois do acesso ele poderia se apresentar no outro clube, e é uma situação difícil, mas que a gente está se empenhando para tentar resolver, sem enganar o torcedor. O torcedor precisa saber sempre a verdade, a gente vai falar sempre a verdade para o torcedor. Milton, aqui tem o Adriano Pereira, torcedor também está mandando mensagem aqui perguntando quantos jogadores o Remo pretende contratar, e o Daniel Farias mandou perguntando se o Santiago Silva ou o Edno realmente estão no radar do Remo. Olha, o Edno estava no nosso radar desde o Campeonato Paraense. Eu conversei pessoalmente com o Edno. O Edno colocou como empecilho uma pendência que o Remo tinha de 2016. Nós de bate-pronto se prontificamos com o Edno de resolver isso, uma pendência antiga do clube. Acertamos as bases salariais, ficou tudo certo para o Edno chegar no final de fevereiro, início de março. O Edno procurou a direção do Moreirense, que é o clube que ele joga em Portugal, não conseguiu ser liberado. O clube lá passa uma situação difícil, briga para não cair, e a gente tentou, não deu para o Paraense, a gente tentou o Edno para o Campeonato Brasileiro. Mas quando foi no dia 2 de abril, infelizmente o Moreirense continuou irredutível, não liberou o Edno, e aí fechou a janela só abre agora 20 de junho, as inscrições da Série C terminam dia 15 de junho, então é impossível o Edno vir. Lamentou o jogador, queria muito vir, lamenta o clube do Remo, perde o torcedor que vai deixar de ter um grande jogador. E o Santiago é um jogador que nunca foi procurado pelo Remo, nunca esteve nos planos do Remo. A gente está acostumado a lidar com isso, a gente está procurando que o torcedor entenda, que espere o pronunciamento da diretoria, não fique pegando alguém que coloca alguma coisa aí, que acha que tem uma informação privilegiada e não tem. Está provado isso porque estão errando 99% das coisas que colocam. Então, espera a diretoria se pronunciar, não sofre por antecipação, não festeja por antecipação. Quando tiver jogador, a diretoria anuncia. Mas o Remo está procurando o jogador, o Adriano aqui perguntou, né? Quantos? Voltando à pergunta do Adriano, a gente tinha um planejamento inicial de 4 jogadores que a gente já queria ter apresentado. Os 3 iniciais, é importante a gente esclarecer, o Everton, um achado do Cifute. O Cifute fez a pesquisa de quem estava jogando bem pelo Brasil. O Everton estava jogando muito bem no Novo Horizontino. A gente conversou com o Papelim, que conhece muito futebol paraense, era o executivo do Fortaleza no passado, o último clube do Everton, antes do Novo Horizontino. O Papelim deu boas referências. Nós trouxemos, o Givanildo também aprovou o nome dele. Quanto ao Dedeco, é uma visão da diretoria de futebol, Milton e Miléo. A gente viu o Dedeco jogar no passado, viu o Dedeco jogar esse ano e achou que era hora de dar uma oportunidade para ele no clube do Remo, porque ele tem todas as condições de vestir a camisa do Remo. E a gente espera que ele seja aquele jogador que foi no Paraense. Artilheiro, né? Artilheiro e, acima de tudo, um homem de muita pegada e, ao mesmo tempo, consegue criar. E o Moisés é um jogador que jogou 2 partidas contra o Remo seguida, que foram nas semifinais pelo São Raimundo. O Givanildo gostou muito do jogador. Eu estive vendo, ele já tem um histórico de jogar no Ceará. O Givanildo foi campeão lá, eu acho que ele viu também o jogador lá. O Givanildo indicou o jogador, nós contratamos e estamos buscando o centroavante. Essas são as 4 contratações que o Givanildo pediu: um volante, um meia e um zagueiro. Faltou o centroavante, que não está fácil no Brasil. A gente tentou já o Edno, está buscando aí vários nomes, todo dia é uma conversa, mais uma hora a gente vai anunciar para o torcedor do Remo. E pode vir de fora do país esse nome? Tem uma Argentina negociando? Olha, pode vir de fora, desde que seja algum jogador que não esteja em atividade em nenhum clube agora. O cara não pode estar jogando, porque a janela está fechada. Se ele tiver com a transferência em mão, pode ser sim, pode aparecer um argentino aí, um paraguaio, venezuelano. Milton, então assim, pela lógica, só vem mais um? Não, a gente está buscando um centroavante, mas o Givanildo tem conversado conosco. O nosso elenco era um elenco que
era recheado de jogadores da base, de jogadores que passaram por um período de experiência. Então tem alguns jogadores que não vão ficar no grupo e que a gente vai ter que fazer essa reposição, porque você precisa ter um elenco de 35 jogadores para a Série C, que é o que a competição permite. Hoje o Remo já escreveu 20 jogadores, então a gente ainda tem o direito de escrever mais 15. A gente está vendo, nosso grupo era de 29 atletas, com os 3 que chegaram, fez um número de 32. Devem ter umas 4 ou 5 dispensas aí, que a gente vai primeiro chamar os jogadores, vai conversar. Tem jogador que não se adaptou a Belém, não foi bem, até de comum acordo conversando conosco, está querendo ir embora, então a gente está resolvendo isso aí e deve repor, porque a Série C é um campeonato longo, diferente do paraense, um nível mais elevado, e a gente precisa ter não só um time, a gente precisa ter um elenco, então a gente está procurando reforçar. Essas saídas elas devem acontecer até quando, Milton? Olha, até o fim dessa semana deve estar todo mundo solucionado aí. 3 ou 4 atletas devem sair, uma coisa que o torcedor já deve ter até na cabeça, quem jogou pouco, quem não jogou, e a gente está resolvendo isso aí. Milton, tenho umas 2 perguntas aqui fugindo desse assunto de contratações. Ainda o Daniel Farias, torcedor, perguntou aqui. Atualize sobre o Baianão, se tem algum projeto ou previsão para voltarmos a jogar em casa. Eu sei que isso é um assunto que não remete apenas à diretoria, tem o projeto lá dos torcedores, né? Mas como é que está esse andamento aí, gente? Olha, o Baianão, assim, quando a gente assumiu a diretoria de futebol, nós encontramos um grave problema. Fecharam o Baianão para troca do gramado. Então a gente foi prejudicado de não poder treinar em casa. O Remo passa por situações que a gente entende que poderia ter sido postergado, poderia ter trocado esse gramado em um outro momento. Mas quando se trocou o gramado, e aí não é a diretoria de futebol, tem uma diretoria de estádio que é vinculada à presidência do clube, entendeu que precisava refazer a drenagem, que precisava mudar o nivelamento do estádio, precisava fazer uma série de coisas. E aí isso tem um orçamento pesado. E aí a gente viu a dificuldade dos meninos lá na diretoria de estádio, conversamos com o presidente do Condel passou uma importância financeira, a diretoria de futebol assumiu uma outra e as obras estão andando agora num ritmo bem melhor. A gente marcou o dia 28 de maio com uma data de voltar a treinar no Baianão, abrir o Baianão para os treinos, abrir o Baianão para o torcedor novamente. Agora essa questão de abrir o estádio, jogo, pouco mais complicado. O que aí você vai me perguntar, o que falta no Baianão? As arquibancadas da 25 estão prontas, as arquibancadas da Almirante Barroso estão quase que prontas. Então o que falta para o Baianão abrir? O sistema de incêndio, iluminação, sistema de iluminação e a parte de baixo das arquibancadas da Almirante Barroso. O que é? O vestiário dos árbitros, o vestiário para a sala de doping, o vestiário para os visitantes. Então, são várias salas que precisam ser adequadas lá. Então, não está muito próximo, mas também não está muito distante. Tem possibilidade do Remo jogar esse ano? Depende muito do torcedor. Por quê? Porque nós priorizamos os compromissos financeiros. Como é os compromissos financeiros? Pagar atletas, pagar comissão técnica, pagar funcionários, para que a gente possa ter o futebol em dia como tem sido ao longo desse ano. E da hora que o torcedor for mais ao estádio e sobrar um pouco mais de recurso, que a gente possa ter a tranquilidade de que não vai tirar o recurso e que vai comprometer a folha, esse dinheiro vai ter que ser utilizado em alguma outra coisa. E o Baianão é um clamor urgente do torcedor. Então, torcedor já está convocado, sábado, feriadão, Remo e Globo, os ingressos estão à venda desde a semana passada, a procura está boa, mas é hora da gente lotar esse Mangueirão. A única maneira da gente voltar para casa mais rápido é uma presença maior de público, porque o torcedor pode ter certeza que todo o recurso que entra é otimizado para que a gente pague as despesas do futebol, para que a gente pague a justiça do trabalho, para que a gente pague indenizações do ano passado, que foram acordos extrajudiciais, e sobrando esse recurso a gente vai aplicar sim no Baianão. Esses acordos estão sendo feitos naturalmente, estão sendo pagos. Estão sendo pagos. É esse assunto que eu ia entrar justamente. Por exemplo, a gente teve uma relação de jogadores que tinham pendências com o clube e a gente conseguiu fazer bons acordos. Eduardo Ramos, André Luiz goleiro, João Paulo, Luiz Eduardo, França, Jaquinha, Léo Rosa e vários outros jogadores. Pimentinha agora fez acordo conosco, a gente está conversando agora com o Ilailson, que é um dos poucos que ainda falta.
para que a gente possa finalizar esse processo. E o que é legal de tudo isso aí? A maioria desses acordos já estão no fim, porque foram de 5, 6 parcelas, entendeu? Outros ainda estão, digamos assim, em fase, ainda não terminaram, por quê? Porque nem todos nós começamos o pagamento em novembro. A gente teve jogador que a gente pediu para começar a pagar em fevereiro, porque ia acumular e poderia a gente não dar conta. Mas o que é importante disso aí? O Remo vem pagando a Justiça do Trabalho religiosamente em dia. Essa semana mesmo nós pegamos todo o recurso da meritocracia e foi colocado no processo. O Remo devia 4 milhões e 100 na Justiça do Trabalho, nós colocamos lá 350 mil reais. Tirando o deságio, que é uma coisa que acontece, o Remo ia ficar devendo próximo de 3 milhões e 800. Com o deságio que alguns credores dão para que a gente possa priorizar o pagamento, isso deve estar beirando aí uns 3 milhões e meio hoje. Então o Remo está com esse compromisso na Justiça do Trabalho, paga as parcelas do projeto Conciliar em dia, mas também tem um cuidado de pagar os ex-atletas de forma extrajudicial. E pagar em dia a sua folha, né? E pagar em dia a sua folha, mas pagar os ex-atletas para quê? Porque senão você está pagando aqui a Justiça do Trabalho e está entrando outro lote de ações. Então, assim, o Remo, se essa diretoria de futebol continuar, finalizar esse ano, que esse ano para o Remo termina em setembro. Então, boa parte da folha de setembro já foi paga, porque os atletas que vieram, eles receberam o último mês. Então, isso aí ajuda muito. Então, setembro está um mês praticamente quitado. Então, se o Remo conseguir chegar em setembro, conseguir o acesso, ele termina o ano sem débito, com todo mundo tranquilo, só fazer rescisões, todo mundo embora, sem ter problema com o Remo. Quem vai ficar renova contrato. O do ano passado não deve ter ações, porque a gente está negociando com todo mundo. Então, em janeiro de 2019, o Remo vai sentir uma diferença muito grande, porque as ações não vão estar entrando na Justiça do Trabalho e vai ter um planejamento bem melhor. E se Deus quiser na Série B, né? Se Deus quiser na Série B, só a cota esse ano da Série B é de 6 milhões e a gente sabe que o contrato com a Caixa, ela faz com os clubes que disputam a Série B pouco mais de 3 milhões, então só aí já dá uma receita de quase 10 milhões. O Remo não tem hoje esse Remo aporte, não tem né? hoje. Essa questão do patrocínio Master, né? Como é que está essa situação do Remo? Hoje a gente tem um patrocínio Master que, para nós, pelo momento que o Remo vive, foi muito importante. Chegou numa hora assim de aperto financeiro, que foi com as drogarias Globo. A gente agradece a diretoria da Globo, entrou no momento, acreditou na gente, mas não é um patrocínio que resolve a nossa vida. A gente precisa de um algo mais, não que a Globo precise sair, não. A Globo a gente já está conversando para o outro ano, está discutindo as coisas, porque ela acreditou na gente. Mas a gente também busca um patrocínio, vamos dar um exemplo, você está na Série B, você vai jogar com a Caixa porque paga bem, entendeu? Ou então vai negociar com o Banpará, ver se o Banpará consegue chegar nos mesmos termos, que aí é melhor ficar com quem já está aqui, foi nosso parceiro há mais de 10 anos, que é o Banpará. Então, o que é importante? O torcedor, se as coisas correrem bem, a nossa bola continuar entrando, a gente tiver sucesso no futebol, eu não tenho medo de afirmar aqui que até o final de 2019 o Remo não deve mais ninguém. O Remo vai conseguir zerar as suas dívidas. Agora, é um trabalho a médio prazo que vem sendo executado e, se Deus quiser, o Remo vai voltar a ser o Remo que o torcedor conhecia e quer de volta. E Milton, vou te fazer uma pergunta um pouco difícil, porque é um pouco de futurologia, a gente não tem como prever, né? Mas no final do ano tem eleição no clube, né? Sim. E esse pensamento, como é que fazer a gestão que for assumir o clube, que vencer a eleição no final do ano, permaneça com esse pensamento? Tu pretendes continuar também numa forma de gestão independente, como já funciona hoje com o Manuel Ribeiro, independente de seja ele ou seja outra pessoa que vença? O Milton vai tentar também permanecer nesse trabalho, vai tentar repassar isso para alguém? Tem já alguma coisa nesse... Tu pensa mais ou menos nisso ou ainda está muito longe? Olha, eu sempre digo, e aí eu trago uma experiência da vida pública, já estou no meu 5º mandato, já disputei 7 eleições. Então, assim, o que a gente aprende na vida pública? Eleição, quando ela é discutida antes do tempo, ela tem um condão de desunir. Porque se você define quem é o candidato, alguém que sonha em ser, se acha preterido e começa a fugir de um planejamento. Então, o que a gente tem dito no Remo? O Remo precisa de pessoas que entendam que o novo momento que o futebol vive exige, acima de tudo, uma transparência,
uma ética na conduta e um planejamento financeiro, entendeu? Então, nós tivemos momentos tensos esse ano em cima de resultados. E nós pudemos chegar com o nosso elenco e apertar e cobrar o porquê daquilo. Porque em outras épocas, que eu sempre acompanhei o Remo internamente, eu fiz a Série D em 2015. Nós tivemos problemas sérios, porque você ia apertar, o jogador dizia, me paga, entendeu? E hoje não, o Remo tem a condição de dizer assim, eu sou o patrão, eu exijo o resultado. O que a gente combinou foi feito, foi dado, e por que o resultado não veio? Isso foi até uma das condições que o Givanildo pediu para assinar. Ele me afirmou que ele aceitou o convite do Remo porque o Remo pagava em dia. Isso tem dois momentos que foram, digamos assim, divisores no Remo, foi o jogo com o Tucuruí, que foi uma derrota que o Remo entrou em campo de uma forma completamente apagada, e nós cobramos e os atletas nos prometeram, olha, nós vamos ganhar o Águia terça e vamos com tudo para o Clássico. E eles fizeram realmente isso. Depois nós tivemos um outro momento, que foi contra o Manaus, que a gente teve um outro apagão lá, só que esse custou mais caro, porque os atletas tentaram, o jogo com o Manaus aqui não faltou esforço, mas um resultado de 2-0 fica difícil de reverter. Então, assim, isso você pagar em dia. Então, voltando para a eleição, o que a gente espera? Eu sempre digo, nós temos um grupo de pessoas que estão ajudando a fazer esse planejamento diferente no Remo. O que esse grupo quer? Pode sair um candidato de dentro desse grupo? Pode. Mas pode vir qualquer uma outra pessoa que está fora desse grupo, desde que ela tenha o pensamento alinhado com o que a gente está fazendo no Remo. Porque uma coisa é você falar, a outra coisa é você pôr em prática. Nós estamos colocando em prática. E até agora está se mostrando que o caminho é por aí. Porque é muito interessante, a gente anda na rua e escuta do torcedor. A autoestima do torcedor está voltando, porque às vezes você ganhava um campeonato, mas no outro dia a tua energia era cortada. Você te coloca no lugar do torcedor. Isso é muito doído para o torcedor. Você ganha um jogo importante, mas a tua renda foi bloqueada. Isso machuca o torcedor, isso machuca a estima do torcedor. Você ouve falar que o teu jogador está com 3 meses de salário atrasado. Ah, ele vai sair porque não pagaram, porque tem mais de 3 meses, ele vai buscar o passe na justiça, o liberatório dele. Então, isso machucava muito o torcedor do Remo. Então, o torcedor está feliz com os resultados? Sem dúvida. A maneira que o Remo conquistou o campeonato, isso aí o torcedor adorou. Mas o torcedor está feliz também, porque não está vendo aqueles fatos negativos atrapalhando a vida do clube. Porque isso aí, às vezes, é mais importante do que uma vitória, é mais importante do que um título. Então, a gente pede para que Deus continue nos abençoando, que a gente possa fazer uma boa estreia hoje, para que a gente possa seguir esse planejamento, que é o acesso à Série B. E Milton, a Folha do Remo, ela, com essas contratações novas, ela deve ter um reajuste aí de quanto para quanto? Como é que vai ficar isso aí? Olha, com essas novas contratações, nós praticamente não vamos ter um impacto grande na folha. Seriam substituições? Seriam substituições. Vamos dizer, o Dedeco e o Moisés são 2 jogadores regionais que têm um salário muito próximo de algum outro atleta que deva sair, entendeu? E o Everton é um meia que a gente estava precisando e dentro desse ajuste de sair 3, 4, 5 jogadores, chegaram mais 3. Pode haver um reajuste, mas muito pequeno, que não dá para a gente considerar que houve um aumento significativo na folha. A gente espera aumentar a folha com mais uns 3 ou 4 reforços, que a gente está conversando com o Givanildo, aquilo que a gente já falou, de ter um plantel um pouquinho mais elevado no número, para que a gente possa ter, digamos assim, jogadores, né? Opções, e além das opções, você ter peças de reposição. Às vezes o jogador leva cartão, o jogador se machuca, o campeonato é longo, são 5 meses de campeonato e é preciso estar preparado. E Milton, então, só para encerrar nossa entrevista hoje, agora em abril você está completando mais ou menos 5 meses, né, de que você entrou como diretor oficialmente, foi final de novembro, se não me engano, ou dezembro? Início de novembro. Início de novembro, então são 6 meses. Exatamente. Quase de trabalho. E nesse período teve a formação do elenco, teve, enfim, o título paraense, sim, mas a eliminação precoce na Copa Verde. Teve a demissão do Ney da Mata para a entrada do Givanildo, enfim. Eu queria que tu fizesse uma análise geral desses 6 meses de trabalho teu à frente do Remo aí. Olha, na direção de futebol. O que mais nos colocava medo era montar um novo time. Vamos dizer como assim? Porque a gente fez um cronograma de trabalho que começava pela contratação de executivo de futebol. Então, em novembro, nós contratamos o Zé Renato. Depois do Zé Renato, nós contratamos o Ney da Mata.
e isso ainda em novembro. O Ney da Mata veio, nos ajudou a montar o elenco junto com o Zé Renato, e nós tivemos muito medo. Por quê? Porque nós pegamos o Remo com 5 jogadores. 2 eram goleiro, que era o Vinícius e o Evandro. Gigante, o Evandro, que está lá conosco. Além desses 2, nós tínhamos o Martoni, o Dudu e o Jaime. E o Gabriel Lima, que estava machucado e agora que conseguiu voltar aos treinos. Então você tinha praticamente 5 jogadores no grupo. E a gente sabe que é muito difícil fazer um trabalho com todo mundo novo. Porque você vai buscar e tem adaptação, tem um monte de coisa que pode atrapalhar o trabalho. Mas graças a Deus o Ney, eu sou grato à participação que o Ney teve aqui. Ele nos ajudou a montar o elenco, ele nos ajudou na preparação física desse elenco, ele nos ajudou na preparação técnica. E chegou um momento que nós tivemos que fazer a substituição do treinador, o Givanildo chegou e parece assim que, não, sem desmerecer o Ney, mas a chegada do Givanildo deu um gás novo no elenco e foi aquela cereja do bolo. Digamos que o bolo estava pronto, o Givanildo foi e botou a cerejinha no bolo ali, isso deu muito certo. Então assim, como é que a gente avalia isso? Primeiro, agradecer a Deus, que nos abençoou e a maioria dos jogadores que a gente trouxe, agradecer ao Cifute, que nos ajudou nessa seleção de jogadores. A maioria dos jogadores que a gente trouxe estão jogando, alguns que não estão jogando por lesões. O Superti, por exemplo. O Superti foi um jogador que a gente apostava muito nele e ele está conversando com a diretoria, ele está preocupado com a situação dele, o contrato dele vai até o final de abril. Ele nem jogou, na verdade. Ele nem jogou e ele disse que não está feliz, ele nunca aconteceu isso na vida dele, ele quer respirar outros ares, então o Superti pediu para que a diretoria o libere. Eu estou antecipando porque isso veio do jogador, ele que está pedindo para deixar Belém, então o Superti é um dos jogadores que vão ser liberados. Eu estou falando porque a gente já conversou previamente, ele que está pedindo para ir, a gente ainda entendia que ele poderia ficar mais um pouco, mas o Superti quer respirar lá fora, para quem sabe um outro momento voltar. Então assim, a maioria dos jogadores que a gente trouxe deu certo. E assim, tirando a eliminação precoce da Copa Verde, isso aí foi terrível para o trabalho, isso abalou a gente. A gente teve algumas vitórias que foram importantes. Faziam 6 anos que o Remo não conseguia passar de fase na Copa do Brasil. Você falou de vitórias importantes, mas eu queria só ouvir de ti se vocês esperavam 4 vitórias em cima do maior rival. Olha, se eu disser para vocês que a gente espera ganhar 4 clássicos em seguida, eu vou estar sendo, no mínimo, leviano, eu vou estar sendo falso, eu estou fugindo da verdade. A gente sabe da dificuldade que é jogar clássico, a gente viu a montagem que o adversário fez, a gente viu o preparo deles, a gente viu que eles estavam dispostos a conquistar o tricampeonato, eles investiram desde o início, diferente de outros anos, eles vieram muito bem montados aí, e a gente sabia que ia ter muita dificuldade, mas assim, eu acho que Deus coroou o nosso trabalho. Essa diretoria que está aí, todo mundo se dedicou, muita gente, final de ano aí, a gente abriu mão de feriado, abriu mão de estar com a família em diversos momentos, a gente abriu mão de muita coisa para que pudesse celebrar esse momento que era a conquista do campeonato, a gente sabia o quanto era importante para nós. Agora, como eu estava falando, a gente conseguiu, vamos dizer, ninguém valorizou tanto a nossa vitória quanto o Atlético do Espírito Santo, mas o Atlético mostrou que é um time valoroso. Depois da derrota para o Remo, ele já vinha 11 jogos invicto, não perdeu para mais ninguém, está na final da Copa Verde, nós eliminamos ele ganhando de 2-0 lá fora. Então aquilo foi uma vitória muito importante para nós, trouxe um time grande de novo para jogar aqui em Belém, que foi a vinda do Internacional. Então ser eliminado pelo Internacional era uma coisa normal e aceitável, como era normal que nós o eliminássemos jogando aqui em casa. Então a Copa do Brasil a gente viu um desfecho favorável, o Campeonato Paraense excelente, a vitória nos clássicos valorizou demais a conquista do Remo. O torcedor fica naquela brincadeira, aquela coisa, mas para nós da diretoria, não é se vai debochar, se vai brincar, não. O que valeu para nós é que nós ganhamos 4 vezes no adversário que está disputando a Série B, que montou um time já para a Série B e que mostrou que o time não é ruim, tanto que estreou com vitória. Então isso valorizou a conquista do Remo e assim deu tranquilidade. O Remo já garantiu a vaga na Copa Verde do ano que vem, garantiu a vaga na Copa do Brasil. O que o Remo precisa agora é garantir o acesso, que se Deus quiser a gente inicia hoje essa caminhada aí com as bênçãos de Deus, que a gente possa ser feliz. Valeu, Milton. Eu te agradeço novamente aqui a tua presença, né? Obrigado. Salma também, obrigado por ter participado do programa. E agora a gente se despede aqui
Desejo a todos aí uma boa tarde, uma boa semana. A gente se vê na segunda-feira que vem. Tá bom, gente? Valeu, até mais. Milton, muito bem. Hey!